O apóstolo João fala aqui sobre amar o mundo. Costumamos chamar o amor pelo mundo de mundanismo. É importante compreender que esta é mais uma questão de atitude do que atividade. Isto quer dizer, é possível para um cristão manter-se afastado de diversões e lugares impróprios, mas, ao mesmo tempo, assim amar o mundo, pois o mundanismo está em seu coração. A única maneira de um cristão não amar o mundo é amar a Deus sobre todas as coisas, pois o amor por Deus é inversamente proporcional ao amor pelas coisas mundanas. João apresenta três diferentes maneiras das quais o mundo se vale para fisgar os cristãos: a concupiscência, que seria o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne é uma referência a tudo aquilo que a nossa natureza pecaminosa deseja irresistivelmente. A concupiscência dos olhos são pecados decorrentes do nosso pensamento estimulado através da visão. Muitas vezes o pecado é cometido por aquilo que vemos, lemos ou imaginamos. A soberba da vida implica na satisfação que encontramos nas coisas materiais. Ela acontece quando os bens deste mundo substituem o valor das coisas espirituais. João conclui seu pensamento dizendo que o mundo passa. Quando Jesus voltar, o pecado vai acabar. Até a natureza pecaminosa vai ser tirada para sempre. Vai ser tirada para sempre daqueles que amaram a Deus acima de qualquer outra coisa, e então nunca mais teremos que lutar contra o pecado. Então, eu achei esse texto bastante interessante, bem assim pontuado nessa questão do que é o mundo em relação à questão do mundo estar realmente dentro do nosso coração, embora a gente se afaste de uma série de atividades que a gente pode chamar de mundanismo, como ele citou aqui, mas se a gente mesmo não tiver com essa mentalidade de amar a Deus, de se dispor a amar a Deus sobre todas as coisas, a gente continua trazendo o mundanismo para dentro do nosso coração. Então, a gente continua colocando os bens materiais, aquilo que pensamos, muitas vezes o que fazemos, acima de Deus, né? E eu me coloco nessa categoria, porque é difícil, é bastante difícil a gente colocar Deus acima de todas as coisas. Eu não consigo totalmente. Então, eu até coloco para os irmãos aqui que eu sou uma pessoa que busco, sou persistente, mas às vezes eu vejo, me pego caindo, me pego escorregando em alguma coisa. Às vezes nós mulheres, é um sapato que você olha, é alguma coisa que de repente está assumindo e tomando o lugar de Deus. Então, eu achei bastante pertinente para mim. É um texto que, acho que pela dificuldade de colocar Deus acima de todas Obrigada, as coisas, Valéria. realmente eu vi que encaixou perfeitamente na minha necessidade do momento, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aí. Obrigada. Agora pode compartilhar conosco, Natália, seus discernimentos. Então, como eu disse, eu fiz uma pesquisa da palavra-chave mundo e, pelo que eu percebi, o autor mundo tem a palavra mundo tem o significado de além da comunidade, né? Aquilo que está além ali dos cristãos, além da comunidade, aquilo que é adverso a Cristo. Em João capítulo 5, versículo 19, ele fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, parece que as coisas do mundo seriam adversas coisas de Deus. Acho que seria o oposto ao que agrada a Deus, né? E acho que o autor, tipo, corrobora esse meu pensamento, né? Que eu acho que é meio que todo mundo já sabe que o mundo é aquilo que nós não devemos estar, né? Nós devemos estar aqui de passagem, mas não devemos amar as coisas do mundo. Mas o autor, ele confirma essas coisas mesmo.
Aí também no capítulo 5, no versículo 4, ele também fala que o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, parece que o mundo seria, como eu disse, adverso às coisas de Deus e seria um desafio a ser vencido. Por isso, não amar as coisas do mundo. E o significado que eu achei seria em hebraico shelet, um dos significados, né? Significaria por esconder e por derivação, qualquer coisa escondida, ou também idade, antiguidade, remoto, também alguma coisa oculta ou desconhecida. E é isso. Foi mais ou menos essas considerações que eu fiz, assim. Obrigada, Natália. Muito obrigada mesmo. Alguém mais quer compartilhar o seu discernimento a respeito do mundo que João mandou ali na sua primeira carta, capítulo 2? Não? Sim? Então, eu vou pedir para a Cris fazer a leitura do texto da introdução desta lição da semana. Hoje nós vamos estar apenas fazendo a introdução mesmo, olhando para esta parte. E depois os irmãos imprimem o capítulo 2, o segundo dia, terceiro, quarto, quinto dias, e prepara a sua lição para a semana que vem, tá bom? E aí nós vamos concluir esta lição 5 na semana que vem, estudando os demais capítulos ou os demais dias que estão faltando. Pode ler para a gente, Cris, por favor? Prestem bem atenção. Amém? Não, tá bom, porque já foi feita essa parte agora. Essa parte já foi feita. Obrigada, tá, Cris? Então, irmãos, nós vemos ali a autora desse estudo, que é a Kay Arthur, falando que nós vamos ter dificuldades e que nós já estamos enfrentando essas dificuldades quando nós vivemos no nosso dia a dia tão atarefados que nós não encontramos tempo para nós nos dedicarmos às coisas espirituais. Mas eu quero lembrar vocês, e a mim também, novamente, que nós não somos para este mundo. Nós fomos criados para a eternidade. Então, não deixe que os afazeres do dia não sobre tempo para você estar com o seu Criador. Isso aí vai
fazer uma grande diferença até mesmo na qualidade do seu dia. Comece seu dia com ele. Ou, durante o dia, qual é o melhor horário para você estar com ele? E separe esse tempo. Faça força para você estar com ele. A Bíblia diz que nós devemos ganhar o céu por muito esforço. Jesus já fez aquilo que era para ter sido feito. Ele fez lá na cruz o impossível. Mas agora nós precisamos fazer o possível, que está ao nosso alcance, que é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, que é nós ficarmos mais fortes espiritualmente, uma fé gigantesca para vencermos o mundo. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Como eu posso viver? E eu quero que vocês façam esta mesma pergunta para você. Como que eu posso viver? E eu digo o seguinte, essa é uma pergunta difícil, não é verdade? Especialmente porque nós estamos vivendo em uma sociedade que ela tem muitas opiniões. Ela nos dá uma variedade de oportunidades e faz uma pressão muito grande sobre a gente. Sem falar dos inúmeros palpites que ela tem para a nossa vida. Mas como é que eu posso viver no mundo e, ao mesmo tempo, eu não venha desfrutar ou viver dele? Como? Como que eu encaro essas coisas no meu dia a dia? Como que é que eu posso encarar? Irmãos, essas respostas todas estão contidas na primeira carta, esta carta que nós estamos estudando, 1 João, e especificamente no capítulo 2. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, e leia o verso 3 a 6. 1 João, capítulo 2, verso 3 a 6. E vamos acompanhando o raciocínio do apóstolo João. Qual seria, Marta? 1 João, capítulo 2, versos 3 ao 6. Nós vamos aprender 3 coisas. Sabemos que são 3 testes. Se obedecemos ao seu mandamento. Desculpa. Posso ler? Pode ler. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Até o 6? Foi. Então, aqui, o que João está nos dizendo? João está dizendo que nós devemos viver de que maneira? Guardando os mandamentos. Em uma palavra, que seria isso? Obedecer. Isso aí, muito bem, Mavani. Então, João está aqui nos apresentando
como é que nós podemos viver? Como é que eu posso viver neste mundo? Eu devo viver em obediência para com os mandamentos de Deus. Se eu quiser ser feliz, ou se eu quiser saber como viver neste mundo, de um modo que agrada a Deus, não é do meu jeito, que me agrada, que me satisfaz, eu devo obedecer. E o que isso significa? O que isso sinaliza para nós? Isso diz que eu devo andar em obediência aos mandamentos de Deus. Então, quer ser feliz? Você só encontra felicidade vivendo do modo que o seu Criador disse como você vai ser feliz. A Bíblia é o manual do fabricante ou o manual do Criador. E ele deixou ali escrito tudo para nós, para que nós pudéssemos saber exatamente o que devemos e o que não devemos fazer. A gente pensa que, às vezes, felicidade é ter tudo o que quer, ou sentir todos os prazeres deste mundo, ou estar em vários lugares, e, do ponto de vista de Deus, isso não é felicidade. Então, se eu quero viver feliz, ou se eu quero saber como viver neste caminho, eu devo obedecer às sinalizações, os sinais que Deus deixou para nós. É isso que eu devo fazer. E isso nós encontramos nos seus mandamentos. Se nós olharmos para os mandamentos de Deus, nós vemos que ali ele dá toda os indícios de como vamos ser e como não vamos ser felizes. Até a partir do relacionamento com ele, não faça outros deuses perante mim, não o adorem, não se prostre diante dele. Eu sou o único Deus, só a mim adorarás e servirás. Ele coloca também como você pode viver bem com o seu próximo e como você pode viver bem com você mesmo. Está escrito, está tudo escrito, irmãos. É apenas uma questão de obediência. Então, o primeiro quesito para nós vivermos neste mundo é obedecendo, guardando os mandamentos de Deus. O segundo quesito é que eu devo viver corretamente neste mundo. E como é que eu devo fazê-lo? Vamos ver. 1 João, capítulo 7, capítulo 2, do verso 7 ao 11. Capítulo 2, 1 João, verso 7 ao 11. Vou ler. 2, de 7 ao 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual, desde o princípio, tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas são dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai,
porque as trevas cegaram os olhos. Amém. Então, se eu quero viver corretamente neste mundo, eu devo viver em amor. E este texto de 1 João, capítulo 2, versos 7 ao 11, diz que eu devo viver em amor para com os meus irmãos na fé. Então, assim como nós acabamos de ler, esse é o segundo teste de João para a nossa vida cristã. Primeiro, guardar os mandamentos, andar em obediência. Segundo, viver em amor, amando. Assim como Deus amou o mundo, nós também devemos amar o mundo. E começamos pela casa de Deus, né? Com os nossos irmãos. Martinha, eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar. No 7 ele diz assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. E no 8 ele diz assim: outra vez vos escrevo um mandamento novo. Como é que ele quis dizer com isso? Lá atrás ele diz: eu não vos escrevo um mandamento novo. No 8º ele diz: eu vos escrevo um mandamento. O que ele está apontando aí com esse joguinho de palavras, vamos dizer assim, que ele colocou? Então, ele está dizendo, quando ele diz que não é novo, porque é antigo, porque o antigo é a lei. Como eu acabei de dizer, que a lei nos ensina a viver bem com Deus, com o próximo e com a gente. E agora, quando ele fala um mandamento novo, por causa da nova aliança, que é Jesus Cristo. E é onde nós somos realmente capacitados com a vida de Jesus para viver até mesmo os mandamentos, guardar mesmo os mandamentos da lei. Mas agora ele está mostrando, ele destrinchou assim, né? Como é que você ama o próximo? E ele fala: como você pode ter bem deste mundo, ver seu próximo passar necessidade e fechar-lhe o coração? Então ele está dizendo que nós não podemos, aí já é um teste social. Nós não podemos viver isoladamente e nem podemos viver indiferente às necessidades daqueles que Deus tem colocado na nossa vida, tem mostrado, né? Como aconteceu com a gente. Estava num grupo e vi que tinha um irmão lá na África, que é irmão nosso, passando necessidade, passando fome. Então, o primeiro passo foi nós socorrermos com a nossa própria ajuda. Depois, divulgamos para os irmãos e muitos irmãos contribuíram e alguns se mantiveram contribuindo. E assim, aqueles irmãos lá que passaram outra vez pelo mesmo problema do ano passado. O ano passado foi o ciclone Idai e esse ano foi o ciclone Ana. Derrubou tudo lá, devastou tudo. Então, os irmãos continuam ajudando aqueles irmãos a poderem se manter vivos, pelo menos com alimento, né? Então, eu vejo assim que o novo, na verdade, é uma roupagem nova do antigo, porque Deus não se contradiz, né? Ele jamais se contradiz. Então, eu vejo assim que é apenas uma outra forma de apresentar o que é o antigo, mas que não é antigo. E é novo por causa do novo, da nova aliança, porque a antiga aliança foi quebrada pelos pais, né, como Hebreus diz,
E agora essa nova aliança que Deus nos apresenta ou faz conosco através de Jesus, essa aliança é muito melhor do que a antiga, toma até lugar da antiga e supera muito mais na sua proposta de salvação e de permanência em nós do que a aliança antiga. Não sei se eu respondi para você, Valéria. Sim, respondeu sim. Obrigada. Então, esse texto ele nos adverte, esse que nós acabamos de ler, né? 1 João 7, 2, de 7 ao 11, ele diz que nós devemos amar os nossos irmãos. E este aí é um teste social. Como é que nós vamos tratar as pessoas que Deus criou e ama? E a gente olha para o mundo e a gente vê como o mundo tem desrespeitado o seu semelhante. É de entristecer, de partir o coração. Então, vamos ver também 1 João 2, 15 e 17. (15 e 17). Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso. Então, esse texto ele é bem claro. E ele nos adverte claramente: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Por quê? Porque se você ama o mundo, isso é um sinal de que o amor do Pai não está em você. Então, aqui nós temos uma advertência, né? Deus está nos chamando a atenção: olha, não ame o mundo. E esse é o segundo nosso teste, o teste social. Ame as pessoas, cuide um dos outros, respeitem-se, mas não amem o mundo. Não ame os seus prazeres, não ame as suas, não tenha paixão por aquilo que ele pode te oferecer. E a própria carta diz: por quê? Você pergunta, por que eu não posso amar? Ele diz: porque você foi criado para a eternidade, porque as coisas deste mundo são passageiras. Então você gasta uma energia tão grande, um tempo tão precioso com coisas passageiras. Por isso que nós devemos atentar para a palavra de Deus. Vamos dedicar a nossa vida para coisas que são eternas. E vamos viver estes mandamentos. Por quê? Porque ao ponto que eu vou vivendo estes mandamentos, a minha vida vai passando por esse filtro. E cada vez mais eu vou tendo convicção do meu novo nascimento, da minha salvação, da minha regeneração. Agora vamos ver uma outra coisa. Em terceiro lugar, né? Nós vamos ver que nós precisamos manter a nossa vida em respeito às verdades a respeito da pessoa de Jesus. E eu faço a pergunta: o que você tem crido a respeito de Jesus? Muitas pessoas, como nós vimos na carta de 1 João, elas estavam ali querendo dar a sua assinatura, a assinatura da sua religião. E elas estavam ali negando muitas coisas importantes a respeito de Jesus. Mas existem verdades
que são aí o nosso teste doutrinário. As verdades a respeito da pessoa de Jesus. O que você tem crido a respeito de Jesus? Então, quero abrir um parêntese. Irmãos, eu não estou aqui querendo a audiência de vocês, e nem no domingo, com a classe da identidade cristã, não estou querendo a audiência de vocês. Eu não quero fazer um entretenimento com vocês toda terça-feira ou todo domingo pela manhã. Não. Eu tenho, às vezes, ficado tão chateada com as coisas que a gente ouve, até mesmo de muitos evangélicos, e que eu estou aqui, semana após semana, tentando passar para os irmãos as verdades bíblicas, não as minhas verdades, nem as verdades dos meus mestres, não, mas as verdades contidas na palavra de Deus. Então, o que é que você tem crido a respeito de Jesus? Qual tem sido a sua doutrina a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ler 1 João, capítulo 2, verso 18 ao 19. Aqui está o nosso teste doutrinário. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, irmãos, nós vimos, a primeira parte do teste de João é o teste moral, que fala que nós devemos guardar os mandamentos. Segunda parte é social, que diz que nós devemos amar as pessoas que Deus criou, que nós devemos amar os nossos irmãos. E o terceiro teste agora é este teste doutrinário. O que é que nós cremos a respeito da pessoa de Jesus Cristo? Muita gente diz que você não precisa, ou melhor, a única coisa que você precisa é amar a Deus. Mas não é verdade. Nós precisamos crer as verdades que nos foram reveladas pela palavra de Deus sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós precisamos crer corretamente sobre estas verdades. E quais são elas? Primeiro, que ele é o Cristo. Que ele é o Cristo, o prometido, o Messias. Que ele é o Cristo que também é Deus, que é o Filho de Deus e que veio em carne, como João nos apresenta. E que ele morreu ali na cruz, que ele foi a nossa propiciação, o nosso sacrifício vicário, morreu em nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas ele foi feito pecado. Quer dizer, quando ele levou sobre si os nossos pecados, quando ele levou sobre si o meu pecado, foi pela primeira vez que ele experimentou o pecado. Foi ali que ele foi feito pecado por nós. Você já pensou como deve ter sido horrível esse momento? E nós vimos ali na expressão de Jesus, quando ele fala: Pai, por que você me desamparou? Então, naquele momento exato, Jesus estava recebendo, pagando o preço
pelos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Mas, como o texto bíblico diz, ele também foi sepultado, como todo defunto tem que ser sepultado. Mas ele ressuscitou. Hoje ele está à direita de Deus, representando eu e você. E tem a promessa de que ele voltará e ele se assentará no trono de Davi, seu pai, e governará todas as nações da terra. É essas verdades que nós precisamos crer, estar convictos a respeito da pessoa de Jesus. Então, irmãos, aqui nós temos o teste doutrinário. Este é um teste doutrinário, e que nós temos que passar por todo ele, aprovado, para que nós possamos dizer que verdadeiramente somos cidadãs do céu. Mas eu quero, antes de terminar, falar com os irmãos alguma coisa sobre este mundo que nós vimos aí. Eu quero pedir que alguém leia novamente 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Deus diz para não amarmos o mundo. Quem lê? Verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Obrigada, irmã Sônia. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós andemos em seus mandamentos e que nós não amemos o mundo. O que ele quer dizer com isso? Então, nós vamos estudar um pouco aqui, parte por parte. Ele disse para nós não amarmos o mundo. E a palavra grega para mundo é cosmo. E cosmo, nesta passagem, significa mundo. Mas nós também precisamos prestar atenção quando olhamos para esta palavra no Novo Testamento, cosmo, porque ela também tem outros significados. Ela também é usada para falar outras coisas, representar outras coisas. Então, o mundo também tem várias maneiras de ser interpretado no Novo Testamento. A primeira se refere à terra. Isso mesmo. Essa linda e maravilhosa terra que o Criador preparou para nós. Cosmo. Outra referência é a raça humana. E dessa palavra, cosmo, também é uma maneira de se referir à raça humana. Nós, eu e você, que também é interpretado como mundo. Por isso que fala, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade. Eu e você. Terceiro, e eu acho que é bem aqui que João se apegou para falar sobre essa questão do não ameis o mundo com a gente. Se refere a afazeres e negócios deste mundo que se opõem a Deus, que estão alienados, que estão separados de Deus. Cosmo. Eu creio que é este cosmo aqui que João está falando, que nós não devemos amar, ficarmos andando
separados de Deus, fazendo negócios que não estão dentro dos padrões morais do nosso Deus. E quarto, se refere à moda temporal. Muitas meninas hoje, agora, estão todas vivendo um tempo aí muito esquisito com a moda temporal. E por que nós não devemos viver apegados a isso? Porque passa, é cíclico, vai e volta. E elas ficam aí gastando seu precioso tempo com isso. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, rapidinho. Capítulo 17, verso 11. Já já nós estamos terminando. Então, enquanto você abre para ler, eu vou falando. Então, Deus diz, João nos ensinou que se nós queremos viver neste mundo, primeiro, nós devemos amar a Deus, guardando os seus mandamentos. Nós devemos obedecer a Deus. Isso é uma forma de demonstrar amor. Nós devemos amar o nosso irmão, porque este é o nosso teste social. Nós não nascemos numa ilha. E também devemos crer em todas as verdades a respeito de Jesus. João 17, 11. Quem lê? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Amém, amém. Então aí nós vemos o quê? Nós vemos Jesus, né, dizendo que ele já não estava no mundo, mas ele ainda estava no mundo. É que Jesus, ele estava vivendo ali naquele momento 2 tempos da sua vida, a espiritual e a terrena. Ele já não estava porque já tinha se desapegado tudo, e o último ato da sua vida aqui na Terra era a crucificação. E agora ele está ali, intercedendo pelos seus discípulos. E nós também sabemos que ele está intercedendo por nós, porque nós também somos os seus discípulos. Jesus está ali agora, junto ao Pai, clamando pelos seus discípulos, porque ele está prestes a deixar na mão deles o bastão do Evangelho. E a partir daquele momento que ele ressuscitasse e fosse para o céu, começaria o ministério apostólico na terra. E os discípulos seriam os responsáveis por guardar, por manter a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. E agora Jesus está passando para ele o bastão, e passa a ser a sua missão, a missão deles aqui na terra. Levar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a amar o Pai e não amar o mundo. Ensinando-os a amar as pessoas e não amar o mundo. E agora os discípulos passou o bastão do Evangelho. E este bastão do Evangelho chegou até nós. E eu te pergunto, o que você vai fazer com ele? Como é que você vive neste mundo? Amém? Obrigado pela sua presença, obrigada porque vocês vieram, porque vocês permaneceram. Vocês podem ter certeza que nada disso passa desapercebido para o nosso Pai. Amém? Alguma pergunta? Se não, quem está na classe de domingo,
até domingo, ou então até a próxima semana, e nós vamos pôr ali no grupo a apostila. Tá bom? Paz do Senhor e todos moram bem aqui nesse coração. Nesse não, aqui. Boa noite, Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, irmão. Boa noite. Paz.